Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor José Abraão, estou aqui para a nossa 15ª aula online de ciências da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. Hoje não teremos um tema específico, hoje será o dia da nossa revisão. Estaremos revendo os temas: o planeta Terra no sistema solar, o movimento da Terra, as estações do ano, a Lua, a chegada do homem à Lua, o planeta Terra, a estrutura da Terra, movimentos do interior da Terra, as rochas da crosta terrestre, a biosfera, recursos naturais brasileiros, recursos naturais renováveis, a fauna, a flora, cultivos e criações, recursos naturais não renováveis, os minerais e o petróleo. Esses temas foram todos os temas desenvolvidos durante o semestre, ou seja, foram todas as aulas que foram apresentadas para vocês. E hoje nós estaremos fazendo uma grande revisão diante de todos esses temas. Iniciando, o planeta Terra no sistema solar. O planeta Terra é o planeta habitado por nós, que somos os seres vivos. É conhecido também como planeta Água. É o maior dentre os 4 planetas rochosos que fazem parte do sistema solar. O planeta Terra é um dos planetas que fazem parte do sistema solar e é o 3º planeta mais próximo do Sol. Se alguém te perguntar qual é a posição da Terra em relação ao Sol, está em 3º, ou seja, é o 3º planeta mais próximo do Sol. A Terra é o 3º planeta do sistema solar, a partir do Sol. O planeta Terra ele é rochoso, com atmosfera gasosa e temperatura média de 15 graus. O planeta Terra também é chamado de planeta azul, aliada à quantidade de oxigênio permite o desenvolvimento da vida no planeta, sendo o único planeta do sistema solar com vida humana. Os demais planetas não têm vida humana. A Terra é o único planeta. O movimento de rotação terrestre dura aproximadamente 24 horas, ou seja, o movimento de rotação dura apenas um dia, certo? Enquanto o movimento de translação do planeta dura 365 dias, ou seja, dura um ano. Esse é o movimento de translação, dura um ano. Exceto nos anos bissexto, os quais apresentam 366 dias. Ou seja, quando o ano é considerado um ano bissexto, ele tem um dia a mais. Deixa de ter 365 e passa a ter 366 dias. O movimento da Terra. O planeta Terra realiza 2 movimentos principais. Vamos conhecer. Em um primeiro movimento chamado de translação, ele traça uma órbita em torno do Sol. Realiza também um giro em seu próprio eixo, chamado de rotação. Cada volta ao redor do Sol representa um ano, enquanto cada giro em torno do seu próprio eixo define por um dia. O que é translação? A translação é o movimento realizado pela Terra em torno do Sol. Isso ocorre pelo campo gravitacional gerado pela massa do Sol, trazendo com que a Terra fique presa à sua órbita, ou seja, ela fica presa a si mesma. E o que é rotação? A rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Cada giro da Terra ao redor de si mesma dura 23 horas
e 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Por isso, convencionou-se de que o dia tem 24 horas, certo? As estações do ano. As estações do ano são os períodos em que o ano é dividido de acordo com as suas características climáticas. As estações do ano. Existem 4 estações do ano. São elas: primavera, verão, outono e inverno. Elas ocorrem ao longo do período de um ano, certo? Já que estamos falando de estações do ano, e entre elas, uma delas é a primavera, vamos falar um pouquinho também de letras de forma, a escrita, certo? Aqui eu trago uma frase de Jacques Bosman, que traz o seguinte: primavera não é uma simples estação de flores, é muito mais, é um colorido da alma. Essa escrita, nessa frase de Jacques Bosman, está escrito em letra de forma, certo? Caso você tenha dúvida em relação a como é que você faz a escrita da letra de forma, a letra de forma é escrita dessa forma. Já a letra cursiva, ela tem um formato diferente. Ela é esse formato aqui, certo? Que vocês estão vendo. Aqui é a mesma frase de Jacques Bosman, porém com a letra cursiva, certo? Vamos lá. Falando um pouco de a Lua, a chegada do homem à Lua. A chegada do homem à Lua foi em 20 de julho de 1969. Constitui um dos maiores feitos científicos do século XX. O homem chegou à Lua em 20 de julho de 1969. Nesse ano, 2 astronautas americanos, Neil Armstrong e Buzz, se tornaram os primeiros seres humanos a pôr os pés em solo lunar. Ou seja, esses foram os 2 primeiros seres humanos a pisar na Lua. Isso aconteceu em 20 de julho de 1969. O planeta Terra e a estrutura da Terra. A estrutura da Terra é sustentada em 4 ambientes: camada sólida, atmosfera, biosfera e hidrosfera. A camada sólida do planeta é dividida em crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. Já a atmosfera é a camada gasosa da Terra. A biosfera é a combinação dos elementos que possibilitam a existência de seres vivos. E a hidrosfera é o conjunto das partes líquidas que cobrem parcialmente a superfície da Terra. Nós temos aqui uma demonstração nessa imagem de onde se localiza cada um dos conceitos abordados anteriormente. A atmosfera, certo? Que fica nessa parte aqui do céu. A biosfera fica entre o céu, a terra e o mar. A litosfera, que fica na parte do solo. A hidrosfera, já fica no mar. E temos aqui outros componentes, como a crosta, certo? Que fica aqui já no solo, em uma parte já por dentro do solo, e o manto, que fica abaixo da crosta, ou seja, fica na parte abaixo do solo. Nós temos aqui uma imagem que traz uma localização de alguns conceitos, como formação de montanhas, que fica nessa região aqui, na parte de fora do solo, a fossa oceânica, que é o encontro, certo? É o encontro dos movimentos da litosfera, a formação das montanhas, no outro lado, certo? Como foi dito. Temos a atmosfera, que é essa parte interna aqui, certo? O manto, que faz esse seguinte movimento, e o núcleo na parte central de todas.
Agora vamos conhecer o conceito de alguns nomes importantíssimos. Por exemplo, magma. Magma é a designação dada nas geociências às massas de rochas em fusão total ou parcial, que existem debaixo da superfície da Terra e, provavelmente, de outros planetas telúricos. Já o manto é a camada da estrutura da Terra que fica diretamente abaixo da crosta, prolongando-se em profundidade até ao limite exterior do núcleo. Já a crosta é a camada mais externa da litosfera de um planeta ou corpo celeste. Trata-se de uma camada de rocha sólida, que é, em geral, menos densa do que as camadas inferiores. As rochas da crosta terrestre. Erosão. Erosão é a ação de processos superficiais, tais como a ação do fluxo de água ou vento, que remove solo, rocha ou material dissolvido de um local na crosta da Terra, que então o transporta para outro local. Aqui nós temos uma imagem que traz a chuva que desgasta as rochas, a enxurrada transborda os detritos, rochas magmáticas e metamórficas e as camadas da rocha sedimentares. Aqui está trazendo uma noção de como ocorre o processo para que venha ocorrer as erosões. Recursos naturais brasileiros. Os recursos naturais são os elementos que a natureza oferece, que, por sua vez, são utilizados pelo homem na construção e desenvolvimento das sociedades e, portanto, para a sua sobrevivência. Recursos naturais renováveis. Os recursos naturais renováveis, como o próprio nome indica, são aqueles que são inesgotáveis, como a luz solar e os ventos, ou seja, eles não acabam. Ou aqueles que possuem capacidade de renovação, seja pela natureza, como a água, por exemplo, seja pelos seres humanos, como, por exemplo, os vegetais cultivados na agricultura. Falando um pouco sobre a fauna. O que é fauna? É o conjunto de animais de uma determinada área, período ou bioma específico. E o que é flora? Flora é o conjunto de espécies vegetais, plantas, árvores e etc., de uma determinada região ou ecossistema específico. A palavra flora é um termo muito utilizado em botânica. A flora numa determinada região pode ser muito rica, ou seja, com muita variedade de espécies. Cultivos e criações. A agricultura é uma atividade econômica pautada no sistema de cultivo e de produção de vegetais, voltada para o consumo humano. Essa atividade é muito antiga, marcada no momento que o homem de vida nômade decide fixar-se num local e cultivar a terra. Recursos naturais não renováveis, os minerais e o petróleo. Os recursos não renováveis são aqueles que, uma vez utilizados, não podem ser substituídos, como, por exemplo, o combustível fóssil, que, uma vez utilizado para movimentar um veículo, está perdido para sempre, como, por exemplo, a gasolina, o álcool e outros tipos de combustíveis utilizados em veículos. Encerro esta revisão de hoje com uma frase de Paulo Freire, onde ele diz: educação não é transformar o mundo, educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Obrigado. Deus vos abençoe.